O drama dos japoneses que vivem em lan houses, que são as internet cafés. を探してましたけど、結構な値段が張ったので、やはりネットカフェで、とりあえず過ごそうと思って。 Tá, deixa-me ver se eu entendi. O cara vive em um cybercafé. Tem espaço pra isso? Como é que será que funciona isso? 何かあんまりたまらなくなってるみたいな感じですね。さすがにいつまでもアルバイトでもいられませんから。8年前に名古屋から上京してきたんですけど、建設系の会社で働いてたんですけど、腰をかなり痛めてしまったんですね。で、辞めるしかなくて、そっからもうずっとネットカフェ生活ですね。夜も朝もずっと食べれる置いてあるじゃないですか。 Poxa, um lugar desse parece ser bom demais. Se vira febre aqui no Brasil, ia ser um caos um trem desse. E esse vídeo é do Rota Asiática. Pra quem gosta, quem quer assistir, eu vou deixar o vídeo completo na descrição, porque aqui a gente vê com alguns cortes e comenta em cima de alguns pontos interessantes e mais relevantes. Os preços dos imóveis e aluguéis no Japão estão disparando muito rápido. E essa é uma das diversas razões pelas quais alguns japoneses têm escolhido os internet cafés como a sua moradia mensal. Bom, aluguel aqui tá um absurdo, então isso aí não é só no Japão não, é em todo lugar. Morar e viver tá difícil hoje em dia. Nesse vídeo, em alguns casos, essa situação é tão ruim que chega ao ponto de algumas pessoas viverem nesses lugares por mais de 5 anos. Existem várias dessas lan houses, que são chamadas de internet cafés, onde algumas pessoas consideram um pequeno quadrado como a sua residência temporária. Eu fico pensando, quando é que você tá querendo fazer um trabalho da escola? Pelo menos na minha época tinha essas lan houses assim, só que era tipo uma cadeira de plástico, daquelas de ar mesmo, né? E a mesa do computador. Tu chegava lá, fazia o que tinha que fazer o seu trabalho, jogava o seu joguinho ali por pelo menos 1 horinha, 2 horinhas e saía de boa. Então sempre tinha alguém esperando lá pra usar também. Imagina a fila, que um lugar desse deve ficar só pra sair alguém pra você chegar, sentar e usar pra fazer um trabalho de escola. Cara, isso é inadmissível. Esses indivíduos são chamados de refugiados dos internet cafés. Esse termo é usado para se referir a pessoas que não têm uma residência fixa, mas vivem. Fixia. Cara, meu apartamento era muito menor que isso. Pode ser até difícil de acreditar, afinal, quem que gostaria de viver em um quadradinho como esse? No entanto, embora o espaço desses locais seja muito limitado e nem de longe seja confortável como um apartamento comum, ainda existe água para lavar as mãos, eletricidade, acesso à internet e o preço também é bem mais baixo do que um apartamento comum. Que é mais confortável que muito lugar, você não tem ideia. Pouco confortável não, ali é um lugar ótimo. Pelo que eu vi, a galera tá recebendo comida. O lugar fica 24 horas, você tem um espaço reservado com uma mesa, uma cadeira para colocar o computador e um banheiro para você lavar as mãos e também um sofazinho. Cara, pra mim isso aí é um serviço de hotelaria que já deveria ser enquadrar ali em 3, 4 estrelas aqui no Brasil. Pra mim é um lugar perfeito pra você viver. Muitos mochileiros estrangeiros ou até pessoas que estão fazendo uma viagem curta escolhem ficar em um desses estabelecimentos perto ali de estações, mesmo que seja por apenas uma noite. Em um pequeno cubículo, tudo o que você tem disponível é uma lâmpada, um computador, travesseiro e um colchão. Aí, uma mesa de inteligência... Ou uma mesa de inteligência não, uma mesa de... pra jogar realidade virtual e tudo mais. Isso aqui tá parecendo aqueles animes. O Sword Art Online e tudo mais. Olha esse colchão. Isso aqui é uma cama de casal. Isso aqui é um espaço 5 estrelas. Tu leva ali um cobertorzinho, com um pano ali em cima e acabou. Já tem sua casa feita. Então pode ser sim uma boa opção para alguém que só quer ficar um dia ou dois. Mas para esses chamados de refugiados, ficava um mês fácil. esses lugares acabam se tornando seus lares, onde eles vivem ali por meses ou até mesmo por anos. É econômico. Você tem serviço de primeira, água, luz, internet, lugar pra dormir. Ninguém precisa de mais do que isso pra simplesmente sobreviver. Isso aí realmente é um luxo. E ficam por muito tempo nesses lugares devido a várias razões, como atrasos no pagamento do aluguel, questões familiares e até mesmo razões pessoais. Eles não podem viver em suas próprias casas ou até mesmo alugar um apartamento. Então acabam recorrendo a esses internet cafés que ficam basicamente abertos 24 horas por dia. Muito mais prático do que muito hotel por aí. O serviço ali, pelo visto, é de primeira nesses cafés. Série documental da Nippon TV em 2007. O seu produtor, o Hiroaki Mizushima,
que tem muita experiência em entrevistar campos de refugiados, após retornar ao Japão, entrevistou jovens que viviam em internet cafés há muito tempo. Com isso, ele revelou que esse tipo de estabelecimento nas metrópoles são como uma forma de campo de refugiados. Eu acho que é dessa forma que aqueles coaches da nova geração que falam que com R$ 1.000 você consegue pagar suas contas, consegue comer, consegue trabalhar e ainda consegue juntar dinheiro. Deve ser justamente dessa forma que é feito, porque de outra forma eu não sei como é que seria possível fazer um negócio desse aqui no Brasil. Você provavelmente está se perguntando agora: esses tais refugiados não são apenas pessoas sem teto? Bom, a maioria deles está motivada a encontrar um emprego, mas uma grande parte desse grupo trabalha em empregos que os pagam diariamente. Eles costumam trocar e-mails com a agência de mão de obra para conseguir um emprego temporário para o dia. A questão de sobrevivência aí é um caos, né? Você ganhar o salário no dia e você ter que esperar ser contratado para prestar o serviço, né? São os prestadores de serviços de diárias. Então pode ser que você não consiga emprego naquele dia, mas pode ser que você consiga trabalhar e consiga pagar pelo menos 2 dias num cybercafé. Esses empregos lhe dão pequenas rendas, então durante a noite eles têm que ficar em internet cafés ou até mesmo em lojas que ficam abertas 24 horas, o que os diferencia das pessoas sem teto, que geralmente são consideradas muito velhas para encontrar um emprego ou simplesmente não têm interesse em encontrar um. Parecem exatamente como um trabalhador de escritório japonês comum, mas estão carregando todas as suas coisas em uma bolsa sem que o chefe ou os colegas saibam. Cara, imagina o cheiro e a nhaca com as cuecas tudo sujas aí pra lavar. Será que eles têm um serviço desses de lavanderia pra você dormir e ficar 24 horas também durante a noite? E o que eles fazem é uma pequena mudança ali com todos os seus pertences, do internet café para o trabalho todo santo dia. De 80% das pessoas que moram nesses locais por longos períodos são homens e 20% são mulheres. Como o Japão é muito conhecido por terem vários tipos diferentes de tarados, realmente não é um bom lugar pra se ficar sozinha, né? E embora o espaço seja bem pequeno, essas instalações oferecem basicamente tudo o que você precisa. Inclui água, eletricidade e todas as outras despesas. Se você precisar usar o banheiro ou uma máquina de lavar, Tô falando, é um hotelzinho de luxo. por exemplo, será cobrado cerca de 300 ienes, que dá mais ou menos R$ 10 ali por hora. De acordo com uma pesquisa de 2018 do jornal Nikkei Shimbun, cerca de 15.300 pessoas vivem em internet cafés todos os dias em Tóquio. Entre eles, cerca de 4.000 pessoas não têm uma residência fixa e mais de 70 delas têm empregos bastante instáveis. Essa pesquisa também perguntou às pessoas por que elas estavam vivendo nesses locais. A maioria, por volta ali dos 31%, respondeu que estavam viajando ou em uma viagem de negócios e decidiram passar a noite por lá. Eu acho que isso aí, pelo menos pra matéria, deve ter sido uma grande desculpa pra se manter nessa situação sem se expor muito. Até porque honra e família é realmente muito cobrado nessas culturas. Mas por que há tantos refugiados desses internet cafés no Japão? Bom, a principal razão são as péssimas condições econômicas do país. Em 2016, o governo metropolitano de Tóquio conduziu a primeira pesquisa sobre pessoas que perderam as suas residências. Os resultados mostraram que todos os dias existem cerca de 4.000 pessoas sem teto. Os sem teto lá é tudo arrumadinho, só que ainda assim é muito triste. Dá pra perceber assim a tristeza na situação, mesmo com a cidade tão limpa assim, bem desenvolvida. Entre elas, 38,6%, que é a porcentagem maior ali delas, tem entre 30 a 39 anos. Esse grupo é seguido por pessoas com idades entre 50 e 59 anos, que compõem um total de 29%. Entre eles, quase metade das pessoas tem uma renda mensal. Isso porque, se for parar pra pensar, é uma das culturas que tem maior respeito com os idosos que a gente já viu. Então, o que deixa uma grande contradição social, sociocultural nesse caso. E o problema é que no Japão, diferente aqui do Brasil e de outros países, ao alugar um apartamento, além de pagar o primeiro aluguel, você também precisa pagar o dinheiro da chave, as taxas de corretagem e o valor de calção. Ou seja, você precisa deixar uma garantia de que você vai poder pagar aquele aluguel nos próximos meses. Até hoje eu tô sofrendo com isso, então eu entendo bastante sobre a situação. Além desses custos,
Também existe uma tradição que vem sendo passada desde a Segunda Guerra Mundial. Consiste em dar o valor de 1 ou 2 aluguéis em um envelope vermelho ao senhorio ali, o dono do aluguel, como uma forma de agradecimento por deixá-lo ficar no apartamento. Então, mesmo que você economize até mais de 200 mil ienes, isso não vai ser o suficiente. Especialmente com os preços de aluguéis mais altos de Tóquio. A sala dos internet cafés é muito vantajosa e você não precisa pagar por gás, eletricidade, nenhum tipo de garantia ou taxa. Até porque ele já tem tudo de mão beijada, né? Entretenimento, que o ser humano precisa, lugar para dormir, lugar para comer, tomar água, usar o banheiro. Cara, se formos considerar, por exemplo, uma pirâmide ali de Maslow, essa situação a pessoa está com todas as necessidades supridas, as mais básicas que tem. O trabalhador de escritório japonês que mora em um desses estabelecimentos também disse que, em vez de passar o tempo ali se deslocando para o trabalho, é mais fácil morar em um internet café que fica bem perto da empresa. Além disso, algumas pessoas se tornaram refugiados porque têm um relacionamento muito ruim com as suas famílias. Como é que ficam as famílias? Quem é casado, quem não é, quem está se separando? Deve ser realmente muito complicado, né? Também mostra que mais de 70% dessas pessoas não têm empregos estáveis. Isso está relacionado ao sistema de emprego não convencional, que está se tornando algo cada vez mais comum no Japão, popularmente conhecido como sistema de contratação temporária. Cara, a área trabalhista no Japão é uma questão realmente muito complexa. A gente acha que é tudo muito lindo, maravilhoso, perfeito, ou workaholic, galera querendo trabalhar todo dia, produzindo ali em massa, tendo uma certa estabilidade, mas não, ninguém tá certo de nada lá, é todo mundo com inseguranças, sabendo que amanhã pode não ter o mesmo emprego, então não basta pressão nos estudos, né? Mesmo que você tenha uma formação, cresça bastante, você ainda está sujeito a passar por uma questão de desemprego e se tornar um refugiado de cybercafé. Empresas simplesmente começaram a substituir funcionários regulares por trabalhadores temporários baratos. Essas pessoas, aos poucos, se tornaram cidadãos de segunda classe. Hoje em dia, esses mesmos indivíduos não têm dinheiro para pagar aluguel e têm que viver em internet cafés. Esse foi o Rota Asiática, o drama dos japoneses que vivem em lan houses. E vê se deixa uma curtidinha, se inscreve lá e comenta. E vem ver meu próximo vídeo também.